Boa tarde, irmãs. Vou aqui primeiro tirar a máscara, né? Estava colocando o tempo aqui também, né, Patrícia? Para a gente não ultrapassar o tempo, né, gente? Bom, irmãos, irmãs, vamos iniciar aqui esse momento com o tema da nossa palavra hoje aqui, sendo como ansiedade, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E aí, lá no dia 26 de fevereiro de 2019, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, né? Um homem de 61 anos viajou para a Itália, né? Quando voltou para o Brasil. E a partir daí todo mundo sabe como que foi a evolução desse cenário, né? Então, de repente, um vírus com alta transmissibilidade surge e nos noticiários acompanhamos o avanço do número de pessoas infectadas, as dificuldades no diagnóstico, a ausência de tratamento e, infelizmente, muitas mortes, né? Tudo isso gera um ambiente de medo e de ansiedade. Em relação ao medo, existe uma reação natural que Deus nos deu para que tenhamos como reagir a situações de perigo, né? Então, o hormônio da adrenalina ele é liberado, o nosso coração ele aumenta os batimentos cardíacos, ficam acelerados e outros mecanismos são desencadeados no nosso corpo para que possamos reagir a situações de perigo, como a gente não atravessa uma rua com os carros vindo, a gente espera os carros passarem para depois a gente atravessar a rua, né? Quando a gente vai no zoológico, a gente não sai passando a mão nos animais mais selvagens, né? A gente tem medo, a gente não fica fazendo esse tipo de carinho nos animais mais selvagens. Corremos de lugares que estão pegando fogo, a gente não fica lá se queimando, né? Então, e por aí vai, outros exemplos, né? São situações em que esse tipo de medo, um medo que reflete cuidado, é necessário e nos mantém seguras. No entanto, não é esse tipo de medo que eu estou me referindo agora, e sim ao medo, aquele medo que nos domina, que nos paralisa e nos leva a agir de um modo pecaminoso, que faz com que as situações que estamos enfrentando se tornem bem maiores que o nosso Deus. Então, quando o nosso medo fica maior do que Deus e ocupa o lugar que pertence a Ele em nosso coração, então nós caímos em pecado. E a ansiedade, ela se relaciona dessa mesma forma e, por vezes, a ansiedade também gera medo. Uma coisa acaba levando a outra, né? Medo, ansiedade, preocupação, são palavras que se assemelham, que são parentes. Mas agora a gente vai focar na ansiedade. E o que é a ansiedade, né? O que é exatamente isso? E antes de responder essa questão, nós precisamos verificar o que a ansiedade não é, o que não é ansiedade. Então, ansiedade, ela é diferente de um cuidado amoroso e ativo. Ansiedade é diferente de um cuidado amoroso e ativo. Então, lá na Bíblia, em 2 Coríntios 11, 28, eu vou ler rapidamente, tá, irmãs? Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aqui Paulo está falando, né? Paulo que escreveu Coríntios, e ele demonstra sua preocupação com todas as igrejas. No contexto desse versículo, Paulo fala sobre os vários sofrimentos que ele estava sofrendo, né? Sofrimentos físicos, inclusive. Açoites, apedrejamentos, fome, frio, nudez, perigos. Mas existia uma pressão interior em Paulo, ou seja, uma preocupação cuidadosa, zelosa pela igreja de Cristo.
Também um outro exemplo, em Filipenses 2:20, diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo, ele se alegra porque espera enviar Timóteo para a igreja em Filipo, e elogia por ele ter o mesmo cuidado amoroso pela igreja. Paulo aqui, ele não confia em outra pessoa para enviar para a igreja de Filipo, mas ele envia Timóteo porque Timóteo tem a mesma preocupação zelosa, amorosa pela igreja, como Paulo também tinha. Então, esse cuidado, essa preocupação amorosa também é expressa no corpo de Cristo. E lá em 1 Coríntios 12, 25, 26, diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, é uma preocupação que há no corpo de Cristo, no sentido de que nós nos preocupamos umas com as outras, nós oramos umas pelas outras, não é? Lá no grupo do WhatsApp a gente envia os pedidos de oração e está todo mundo ali orando umas pelas outras, se preocupando uma pelas outras. Então, é um cuidado, essa preocupação, ela é um cuidado que visa a glória de Deus e está relacionada à palavra revelada, né? A Bíblia. Outra coisa que ansiedade não é planejamento. Ansiedade é diferente de planejar. E aí, esse aqui, vamos abrir? Esse aqui dá pra gente ler juntas. Provérbios 22, 3. E já marca aí o dedinho em Provérbios 6, do 6 a 8. O primeiro é Provérbios 22, 3. E depois Provérbios 6, do 6 a 8. Provérbios 22, 3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Agora, vamos lá para Provérbios 6, do 6 a 8. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, irmãs, Deus, em sua infinita sabedoria, né, Ele nos deu algumas responsabilidades. E dentre elas, Ele nos diz que é sábio ser prudente, é sábio não buscar o perigo e ser cauteloso e preparar para algumas situações da vida. Isso é sabedoria, é prudência. Por exemplo, uma prova. A gente quer ser aprovado numa prova, então a gente vai estudar para aquela prova. Nas responsabilidades domésticas, o rodo ele não sai andando sozinho, né? A gente tem que ir lá pegar o rodo, a vassoura, tem que organizar a casa, né? Sermos boas donas de casa, como diz Tito, né? Então, são responsabilidades que cabem a nós, que Deus nos deixou. Com relação ao emprego, as responsabilidades que a gente tem no emprego, na educação de filhos, e por aí vai, né? Tantos exemplos que o Senhor deixou nas nossas mãos algumas responsabilidades, né? Então, planejamento é diferente de ansiedade. Ele considera um plano firmado nos princípios bíblicos e leva em consideração a soberania de Deus, se aquele determinado plano vai de fato acontecer ou não. Isso cabe a Deus. Mas o planejar, o Senhor nos diz que é sábio, né? O sábio planeja de acordo com a vontade de Deus e também não dá lugar à preguiça no cumprimento das suas responsabilidades. Como exemplo, a formiga, que foi esse texto que a gente leu do Provérbios 6, né? Que se prepara guardando os mantimentos para épocas de estiagem
e para a alimentação de toda a casa. Olha como a formiga é, né? Ela não tem chefe, a formiga não tem chefe, mas ela cumpre com fidelidade a sua função. Então, aquilo que é proposto para nós, que é da nossa responsabilidade, devemos ir ao exemplo da formiga, né? Cumprir com fidelidade, com responsabilidade aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Né? Então, ter um cuidado zeloso e planejar a vida são atitudes bíblicas e que não necessariamente são ansiedades, certo? Então, aí agora a gente pensa, beleza, já sei que cuidado amoroso não é ansiedade, já sei que planejamento não é ansiedade, mas e o que é então ansiedade, né? Aí eu peguei aqui uma citação da apostila de ética do meu marido, né, gente, o pastor Pedro, e aí eu gostei muito dessa definição, eu quero compartilhar com vocês agora. Diz assim, que ansiedade é um cuidado ou preocupação improdutivo, geralmente relacionado a alguma situação futura, além da minha esfera de responsabilidade, que controla meu coração tomando o lugar de Deus. É uma desobediência direta a Deus. Então, quando eu me preocupo com algo que está além do meu controle, que foge do meu controle, eu deixo de glorificar a Deus. Não confio mais plenamente no Senhor. E passo a me preocupar excessivamente com o futuro. Então, eu estou ansiosa e estou pecando. Aí a gente leva aquele susto, né? Porque antigamente, na minha vida, eu achava que ansiedade não era pecado. Eu não sei como é que está aí no coração de vocês, né? Mas a palavra de Deus diz que é. Então, é aí que está. Mas por que ansiedade é pecado, né? E aí, eu quero que as irmãs abram lá a Bíblia em Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Do 25 ao 34, vamos ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, esse texto ele não poderia faltar aqui, né? Falando de ansiedade, ele não poderia ficar de fora, porque ele nos mostra que realmente a ansiedade é pecado. A ansiedade ela é originada de um coração orgulhoso, que tira a suficiência do Deus Todo-Poderoso e transfere para si mesmo. Então, eu transfiro para mim mesma. E quem sou eu, gente? Homem miserável que sou, né? Então, eu destaquei aqui 5 motivos porque a ansiedade é pecado. E aí, o motivo 1, por que a ansiedade é pecado?
porque decidimos não dar o primeiro lugar a Deus. E nos deixamos controlar por alguém ou pela situação que tememos ou queremos acima de Deus. E aí, no verso 33, acompanha aí na sua Bíblia, no capítulo 6 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele nos mostra aqui a direção que nós devemos seguir, o caminho de busca e obediência a Ele. E aí, por vezes, o que a gente faz, né? Nós tiramos o Senhor como prioridade das nossas vidas, e aí a gente dá valor às situações, às funções, tarefas, e a gente acaba perdendo de vista que a glória deve ser dada ao Criador e não a nós. Então é isso que acontece, né? Originado desse coração que é orgulhoso, o nosso coração, né? Tem um livro chamado Vencendo Medos e Ansiedades, da Elyse Fitzpatrick, que é a mesma autora do livro Ídolos do Coração, que a gente fez o plano de leitura, o clube do livro, né? Eu gostei muito de uma frase que ela diz no livro dela assim: devemos tornar o desejo de conhecê-lo, agradá-lo e gozá-lo como o fim dominante de tudo o que fazemos. De tudo. Todas as áreas da nossa vida. Olhemos para o exemplo de Jesus. Jesus veio aqui em forma de homem, né? E enquanto estava aqui na terra, Jesus se manteve ocupado o tempo todo, cumprindo as suas funções dadas pelo Pai, pelo próprio Pai. Ele cumpriu com todas as suas responsabilidades, mas sem tirar o foco de agradar e glorificar a Deus. Então, a gente não vê Jesus perturbado. A gente não vê Jesus ansioso, aflito, preocupado, como a gente fica, né? Não, a gente não vê Jesus ansioso, mas ele estava ali, cumprindo com as responsabilidades que Deus deu a ele, e todo o tempo, ali nas conversas com os discípulos, tudo que ele fazia era realmente para glorificar o Pai, né? Então, ansiedade é pecado porque não colocamos Deus em primeiro lugar. E agora o segundo motivo, porque duvidamos do cuidado de Deus, nosso Pai. Aí o verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Por meio de Cristo, nós nos tornamos filhas de Deus. E como nosso Pai, Ele sabe realmente daquilo que nós necessitamos. Aí acontece o seguinte, que às vezes a nossa visão sobre o que precisamos pode estar distorcida. Achamos que nós precisamos de algo em que Deus sabe que nós não precisamos. A ansiedade, ela é desnecessária, pois podemos confiar na provisão do Senhor, que nos conhece e sempre vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é necessário para as nossas vidas, na verdade não é. Na verdade, é só um desejo do nosso coração que a gente quer que se cumpra. Mas Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. E aí, desejo é diferente de necessidade, né? E aí, ele fala no versículo, né, que nós valemos muito mais que as aves. E as aves, gente, olha como elas são bem cuidadas pelo Pai, né? São bem cuidadas por Deus. Imagina nós, que valemos muito mais que as aves. Terceiro motivo porque a ansiedade é pecado. Porque supomos ter o controle da nossa vida. Eita, que aqui pega todo mundo, né? Arrisco dizer, não sei quem aqui que não tem esse... Mulher é controladora, que gostam de falar, né? E que, de certa forma, a gente gosta de ter o controle, né, gente? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse versículo, ele chama a nossa atenção para algo que é óbvio, mas que, na prática, parece que ele não se encaixa.
E não, a minha ansiedade não pode acrescentar 1 hora à minha vida. Ela não muda em nada a situação em que me encontro e nem a situação futura. Ela não muda o resultado do vestibular, se eu vou ser aprovada. Eu estudo, mas ela não... Ficar ansiosa pelo resultado do vestibular não vai mudar o resultado. Ela não muda o resultado do TCC, aí quem está nessa fase. Não muda o recebimento do pagamento pelo trabalho no fim do mês, né? E até aqui entrando os funcionários públicos, né, que tem uma certa sensação de segurança a mais, né, com relação a isso, mas mesmo assim, não se sabe, porque muitas coisas podem acontecer para que aquele dinheiro não venha. Então, não adianta ficar ansiosa por causa dessas coisas, né? A minha ansiedade não vai mudar em nada se eu estou doente, esperando a cura, e se eu vou ser curada ou não. Ela não vai resolver, né? Então, ficar ansiosa é um gasto de energia à toa. É inválido, é inútil e improdutivo. Em vez disso, nós temos que investir as nossas forças naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas um motivo porque a ansiedade é pecado, porque desconfiamos da sabedoria de Deus e da provisão dele. Versículos 30 a 32. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui nesses versículos, Jesus ele nos compara com os pagãos. Quem são os pagãos, gente? São os incrédulos, né? Aqueles que não temem a Deus. Então, Jesus ele nos compara com essas pessoas. E diz que o nosso problema é a falta de fé. Pelo nosso orgulho, nós achamos que temos a capacidade para resolver alguma coisa. E aí, de certa forma, a gente tira Deus da jogada. Mostrando que, já que Ele não vai resolver, então eu posso resolver pelo meu próprio esforço. Infelizmente, a gente faz muito disso. Eu, pelo menos, né? Nós usamos Deus quando convém. E temos dúvidas sobre o caráter dele. E aí eu vou citar mais uma vez a Elise Fitzpatrick, mais uma citação dela. Deus revelou a si mesmo, tanto em sua criação, quanto em sua palavra. Somos obrigadas, por meio dessa autorrevelação, a conhecê-lo como ele é. Então, a palavra revelada mostra quem o Senhor é, né? E o quinto e último motivo aqui que eu selecionei para que a ansiedade é pecado, é pecado porque insistimos em seguir nossas próprias prioridades e antecipamos o dia de amanhã. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela rouba o nosso tempo. Investimos forças em lutas do amanhã e perdemos as lutas do presente, do hoje, né? Isso nos atrapalha a enxergar as oportunidades e as provisões que o Senhor nos dá para o dia de hoje, para o agora. Aí a gente fica pensando só no amanhã, e aí a gente perde a perspectiva do dia de hoje, né? E não aproveitamos a provisão do Senhor para o dia de hoje. Então, esses foram 5 motivos por que a ansiedade é pecado. E a ansiedade também, gente, ela origina alguns frutos. Tem algumas consequências da ansiedade, do estar ansioso. E são frutos que não agradam a Deus. Então, alguns desses frutos são: a ansiedade, ela interfere nas nossas emoções, abatimento, autocomiseração, né? Aquele estado em que a gente fica tendo dó e pena de si mesmo o tempo todo, não enxerga mais nada além daquele nosso estado com muita pena e muita dor de nós mesmos. Descontentamento, infelicidade, são algumas emoções que podem surgir aí originadas da ansiedade. Provérbios 2:25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. A ansiedade também, além dela mexer com as nossas emoções, ela pode provocar também respostas físicas no nosso corpo mesmo. Quem aí nunca ouviu falar de uma gastrite, né? Assim, depois de um período de ansiedade. Úlceras, taquicardia, suor frio, insônia, gente. Insônia, perda ou aumento de peso, pressão alta e entre outras várias consequências no nosso corpo que a ansiedade pode gerar, né? Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E também a ansiedade atrapalha os nossos relacionamentos. Nós ficamos murmuradoras, fazemos comparações, manipulamos, mentimos. E aqui eu quero destacar o texto de Lucas 10, 40 a 42, queria que vocês abrissem também junto comigo, que fala sobre Marta. E Marta estava ansiosa, né? Lucas 10, 40 ao 42. Diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, um texto bem interessante aí para mostrar o que a ansiedade pode fazer com a gente, né? Além disso, a ansiedade pode nos fazer ficar estagnadas, paralisadas no estudo, no trabalho, podemos ter falta de concentração, deixamos de aproveitar o hoje, a nossa mente divaga. Pensa, quando às vezes você está parado e está pensando, sei lá, em um monte de coisas, né? Pode nos faltar objetividade e, com certeza, nos atrapalha na nossa vida espiritual. Como o exemplo de Marta, que a gente viu agora em Lucas 10, né? Nós vimos Marta preocupada ali em agradar o Senhor, fazendo muitas coisas. Mas ela não fez como Maria, que se importou com a parte de ficar lá quietinha, ouvindo o Senhor, os ensinamentos do Senhor, né? Então, nós focamos muitas vezes no trabalho para o Senhor e não no Senhor. Mas aí a gente viu que é pecado, a gente viu vários motivos, né, do porquê que a ansiedade é pecado. E agora, há solução? Será que há solução para a gente vencer a ansiedade na nossa vida? E, gente, há solução. Glória a Deus por isso, que há solução para vencermos esse pecado, né? Só que, antes de falar das armas poderosas que Deus deixou na sua palavra para a gente lutar contra a ansiedade, eu gostaria de falar sobre alguém que é fundamental, alguém que, sem ele, qualquer arma que a gente use vai ser em vão. Vamos perder a batalha. É certo que nós vamos perder a batalha sem essa pessoa. E esse alguém é Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa, gente, que todas nós somos pecadoras, que não há um justo sequer. Ninguém, todos nós somos pecadores. E o relacionamento perfeito que nós tínhamos antes da queda foi desfeito por causa do pecado, né? O pecado entrou nas nossas vidas e aí conseguiu destruir as nossas vidas. Então, agora estaríamos eternamente condenadas para viver a ausência da presença de Deus. Mas Deus, né, como diz lá em Romanos, mas Deus, que é rico em misericórdia e amor,
enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer numa cruz por nós, e por meio do seu sangue redentor, nós agora podemos ter um relacionamento eterno com o nosso Pai. É por meio de Cristo que nós somos salvas, somente por meio dele. E é por ele que nós somos santificadas também. Ou seja, gente, Cristo nos dá o poder para vencer qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo. O Pedro gosta de perguntar, pensa aí num pecado. Pensou? Pois em Cristo você pode vencer esse pecado. Então, primeiro, eu gostaria aqui de convidar cada uma de nós para a gente se certificar se nós já tivemos um encontro com Cristo Jesus. Se Ele é o Senhor realmente das nossas vidas, né? Porque sem Ele não adianta lutar contra o pecado. É certa a nossa derrota, né? Bom, uma vez que temos Cristo Jesus, que estamos unidas com Ele, né? A Bíblia nos dá alguns passos para vencermos a ansiedade. E aqui eu gostaria de ler, né? Filipenses 4, do 4 ao 9. Gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia aí. Filipenses 4, do 4 ao 9. Vamos ler. Alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o primeiro passo para a gente vencer a ansiedade é a oração. Sem dúvidas. A oração é o primeiro passo, né? É por meio da oração que nós falamos com o Senhor. Então, primeiramente, nós devemos confessar o nosso pecado diante do Senhor, pedindo perdão pela nossa falta de confiança nele. Na oração, nós precisamos ter em mente que estamos falando com o Deus verdadeiro, que é confiável, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é presente. A Bíblia fala a respeito do caráter de Deus. E conhecer o caráter dele faz com que nós possamos confiar completamente nele. E aí eu vou destacar aqui algumas características, né, do caráter de Deus. Não sei se isso está certo, mas alguns aspectos do caráter de Deus, né? E aí eu distribuí entre as irmãs alguns versículos bíblicos. Conforme eu for falando aqui a referência, a irmã que está com esse versículo aí respectivo pode falar bem alto para a gente o versículo, tá bom? O primeiro aspecto do caráter de Deus é que Deus é perfeitamente sábio. Ele sabe o que é melhor para nós. E aí eu gostaria que a irmã que pegou o versículo Romanos 16, 27, lesse agora. Amém. Ao Deus único e sábio. Deus, ele é totalmente amoroso. 1 João 4:8 e 4:16. Quem foi que ficou com esse versículo? Foi a Thalita? Lê. Isso. Deus é amor, né?
Outro aspecto do caráter de Deus. Deus é infinitamente misericordioso. Pela misericórdia dele, ele não nos dá aquilo que nós realmente merecemos. Isso é misericórdia, né? Êxodo 34, do 6 ao 7. Ah, foi. Vai, Carol. Amém. Nosso Deus é grande misericórdia, né? O nosso Deus também, ele é soberano sobre a duração da nossa vida. Quem pegou aí o texto de Jó 14, 5? Pode ler bem alto, Cíntia. Amém. O Senhor sabe exatamente quantos dias nós viveremos, né? Deus faz aquilo que Ele quiser fazer. Salmos 33, do 9 a 11. Quem foi que pegou esse aí? A Jéssica, vai. Isso mesmo, amém. Deus promete cuidar de nós e sempre estar presente. Salmo 23, do 1 a 6, né, gente? Esse salmo é querido demais, né? Amém. Glória a Deus. Como que nós não podemos confiar plenamente no Deus que tem esse caráter? E nós que dizemos que somos filhas de Deus, né? Nós que somos filhas de Deus. Então, irmãs, nós precisamos nos revestir dessas verdades bíblicas e nos humilhar diante do Senhor. E estar em oração, com o coração grato e alegre. A Bíblia nos diz que é para nós estarmos alegres sempre. 1 Tessalonicenses 5,16, alegrem-se sempre. E aqui não é que nós devemos ignorar a situação que a gente está passando. Não, estamos enfrentando situações difíceis. Cada uma aqui tem as suas lutas, né? E devemos ser sinceras em nossas orações. Estar alegres o tempo todo não quer dizer, estou passando uma dificuldade muito difícil e estou alegre pela dificuldade difícil que estou passando. Não é isso. Mas Deus diz que nós devemos estar sempre alegres, porque Ele nos deu muitos motivos para a nossa alegria, né? E infinitos motivos. E vai desde a nossa salvação, da nossa santificação, do próprio caráter dele, todos esses aspectos que nós vimos agora, né? Então, motivos não nos faltam para nos alegrarmos no Senhor. Esses motivos, eles são maiores do que qualquer situação. E, além disso, nós devemos nos alegrar nas provações, porque Deus deseja moldar o caráter dele em nós, para que a cada dia sejamos parecidas com ele. Então, por isso, nós devemos nos alegrar também. Deus também quer que nós sejamos gratas em nossas orações, porque demonstramos contentamento com tudo que Ele já fez em nossas vidas e depositamos a confiança nele por tudo o que Ele fará para o nosso bem. Que bem é esse?
moldar o caráter de Cristo em nós. Esse é o bem, para que a gente seja parecida com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gente já viu aí uma poderosa arma que nós temos contra a ansiedade, né? Primeiro passo, a oração. O segundo são os pensamentos. Quando estamos ansiosas, a tendência dos nossos pensamentos é o quê? Dar asas à imaginação. Nossa mente divaga com pensamentos irreais que não encorajam e nem edificam. Meu Deus do céu, gente. Quantas vezes eu já pensei na morte do meu marido e me pego chorando. Sabe que chorar parece que realmente aconteceu? Isso é terrível. É terrível isso. E a nossa mente é capaz de imaginar essas coisas, né? Então, vamos lá. Filipenses 4:8 diz assim. Finalmente, irmãos, e aí grifa esse versículo, irmãs, na sua Bíblia. Grifa esse versículo, que ele é muito importante. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o desafio para nós aqui é termos disciplina para conduzir os nossos pensamentos de forma que eles agradam a Deus. Então, diante de cada pensamento que a gente tiver, nós devemos usar esse filtro de Filipenses 4:8. E aí a gente tem que perguntar, esse pensamento aqui agora que veio, ele agrada a Deus? Ele é santo? É verdadeiro? Ele lança dúvida sobre Deus? Estão fundamentados na fé? Me fazem ter medo? Será que Deus louvaria os meus pensamentos agora? Irmãs, a guerra, ela da nossa mente, ela é bem grande, né? Mas pelo poder do Espírito Santo, podemos ter uma mente sã, uma mente saudável. Outras estratégias que a gente pode ter para esse versículo aqui de Filipenses 4:8 é justamente memorizar versículos. E esse é um bom versículo para a gente memorizar, né? De Filipenses 4:8. E isso vai nos ajudando a ter os pensamentos corretos, os pensamentos que glorificam a Deus. Cantar cânticos espirituais, né? Aqueles que falam sobre o caráter de Deus. Então, mas decorar versículo é uma boa estratégia. Terceiro passo para a gente vencer a ansiedade, agir biblicamente. Agora a gente chegou no passo que talvez seja o mais difícil, né? Colocar em prática. Nós somos muito boas no estudo, na base, na teoria. Geralmente conseguimos dar grandes passos nesses pontos, mas colocar em prática é que vai exigir dizermos não à nossa carne, e esse processo dói. Porque o processo de mortificação da carne, gente, ele dói, ele é doloroso, né? É difícil. Mas assim nós conseguiremos trilhar o caminho de obediência a Deus. Então, para vencermos a tentação, é preciso colocar em prática os princípios bíblicos. Não é ignorar o fato de existir a ansiedade do nosso coração. Claro que não, a gente não pode ignorar esse fato. Devemos ser sinceras diante do Senhor, né? Devemos reconhecer que a ansiedade está presente. Só que a gente tem que se achegar a Deus em oração e dependência dEle, e trabalhar duro para disciplinar nossa mente para termos pensamentos que agradem a Deus. E esse aqui é um grande desafio. E é disciplina mesmo, é abrir mão do nosso eu, errar e não desistir de vencer esse pecado em nossas vidas. Então, os passos anteriores que a Bíblia nos traz nos ajudam a traçar um plano concreto diante das situações que possam fazer com que nosso coração caia na ansiedade. Avalie as motivações do seu coração e planeje a resposta correta para lutar contra a ansiedade. E por fim, irmãs, gostaria de destacar aqui, para nos encorajar,
que a vitória contra a ansiedade é extremamente saborosa. Deus nos promete algo no versículo 7 de Filipenses. Eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia também esse versículo. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no verso 8, e o Deus da paz será convosco. Gente, que promessa maravilhosa. Você quer ter essa paz? Ela está disponível para você hoje, ela está disponível para nós. É a paz que só Deus pode dar para que o nosso coração não caia em desespero diante dos desertos da nossa vida. É como se um barco navegasse tranquilamente em um mar muito revolto. Então, irmãs, vamos abrir mão do nosso controle. Vamos nos arrepender do nosso orgulho, da autossuficiência e descansar no Senhor. E pelo poder do Espírito, nós podemos vencer todo tipo de ansiedade na nossa vida. O meu desejo é que o Senhor nos capacite a aplicar isso tudo que a gente aprendeu hoje aqui, né, para glorificar o nome dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te glorificar, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor deixou tudo aquilo que nós precisamos saber a teu respeito na tua palavra, Deus. Muito obrigada por isso, porque é a tua palavra que nos norteia, é a tua palavra que nos dá direcionamento. Ó Deus, te agradeço. E te peço, Deus, que o Senhor possa nos ajudar na luta contra a ansiedade. Que possamos, Senhor, colocar em prática, Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, essas armas, Senhor, contra essa guerra, contra esse pecado, Deus. Em Ti, nós podemos vencer, Senhor. Então, nos capacita, nos dê disciplina e principalmente, nos faz depender de Ti e confiar no Senhor verdadeiramente. Que o Senhor possa confrontar cada coração aqui, o meu também, e que possamos mudar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu esqueci de uma coisa. Eu queria indicar um livro que é Vencendo Medos e Ansiedades, da Elyse Fitzpatrick. É muito bom, eu li esse livro, né, para preparar. Foi uma das coisas que eu li para preparar esse estudo. Li várias coisas, a apostila do Pedro, muitos textos, né, mas esse livro eu gostaria de indicar. É uma boa leitura, tá? E eu queria agradecer o convite também, Patrícia. Muito obrigada, irmãs, a toda a igreja. É isso.